Bola roxa! Ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos ao podcast clubista mais imparcial da internet. Bola roxa. Limpem seus ouvidos que hoje a gente tem um especialíssimo. Futebol raiz ou futebol na Nutella? Futebol na terra, tá ligado? Thiago Kendi, seu muito olá. E aí, Daniel, tudo bem com você? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Renan Dantas. E aí, salve? E hoje a nossa participação especial fica pro Natan Oliveira. E aí, beleza? Do túnel do tempo. Do Baú túnel do do esporte. Arquivo confidencial, tá ligado? Léo Batista. Não, mas hoje a gente vai dar um panorama aí pra gente fazer uma comparaçãozinha de como era o futebol antigamente com como tá hoje em dia, né? Isso aí. Vamos começar por onde, hein? Seleção brasileira? Seleção brasileira, uma boa. Seleção brasileira aí nos últimos tempos vem decepcionando a gente pra caramba, né? Vem deixando a gente sonhar. Quando a gente acha que vai chegar, nunca chega. E tem uma discussão interessante que hoje em dia os jogadores todos estão na Europa, né? Os que atuam na seleção brasileira, o que não acontecia antigamente. Então, eu acho que é um tópico importante da gente abordar o quanto isso prejudica a nossa seleção. Vou começar com quem? Eu acho que, prejudica por um lado, mas também tem outros benefícios, né? Prejudica pelo lado que, assim, jogando no time brasileiro você tinha mais contato, né? Você tinha orgulho de ter seu jogador convocado pela seleção, assim. Até mais Comprar entrosamento. camisa. Sim, Sim, tanto seu que time, seu jogador. ultimamente você não vê tanta gente, na vibe, assim, do Brasil. Vai ter jogo do Brasil, assim. Antes era qualquer jogo do Brasil, agora, só em Copa do só Mundo. na Copa e olha lá. Por Né? exemplo, a minha mãe, muitas vezes ela tá assistindo o jogo da seleção, aí tem alguns jogadores lá que ela fala, quem é aquele cara? De onde que ele veio? Aí a gente que tá acompanhando, eu, um pouco menos, né? Mas no caso do Renan, que acompanha mais, né? Vocês são mais ativos nessa questão de estar acompanhando. Aí fala, esse cara aí jogou no Curitiba, aí ele foi rápido lá pro Werder Bremen, depois ele foi pro Liverpool. E aí ficou. E aí um técnico desse descobriu o cara e o cara tá na seleção. O que eu acho que hoje em dia, os caras não criam identidade com a seleção brasileira. Os caras não, assim, Com os clubes aqui no Brasil. não criam, os caras não criam identidade. Basta ver, vamos citar um exemplo mais rápido, mais recente agora aqui, né? Esse menino que jogava no Palmeiras, Gabriel Jesus. Quanto tempo ele jogou no Palmeiras? Jogou um ano como profissional. Uma Então, temporada mais, só. Por exemplo, Acho que Não, foi mas mais. temporada completa, Foram- jogando como... Que ele Foram começou pro- a jogar regularmente, acho que foi uma temporada só. 2016, foi né? uma- aí Do título brasileiro. vamos ser sinceros, o Gabriel Jesus só ganhou aquele Brasileiro. auge no brasileiro e depois que ele entrou na seleção começou o comercial da Vivo. Aí todo mundo sabia que era o Gabriel Jesus. Se Então bem teve que toda uma campanha até do É. Esporte Espetacular pra ficar passando reportagem dele, Jardim Mini-doc. Peri, não sei o que. Mas um caso mais conhecido também, eu acho que seria até do Firmino, né? Que o Firmino, ninguém Sim. conhecia o Também. Firmino direito. O Firmino saiu do Figueirense, foi jogar lá fora, se destacou no Hoffenheim, né? Sim, Que é um time que daí depois foi pro Liverpool e deu muito certo, assim. Quantos- E ele joga muito. E tá entre os 30, né? Ele tava Sim. na lista dos 30 dos melhores do mundo. E teve uma temporada superior ao Gabriel Jesus, mas a maioria do pessoal do Brasil, tanto que um monte de crítico lá fora falando que achava um absurdo o Firmino ser reserva do Jesus, tá ligado? É que o Jesus Um tem mais marketing, nome né? aqui, né? É, Dentro- Outra coisa, o Alexandre Pato, quantos jogos ele jogou pelo Internacional? sim. Ele não jogou... Ele não chegou a jogar 20, eu acho. Não, ele jogou acho que 25 ou 26 jogos. E tem vários casos agora, por Então. exemplo, Vinícius Júnior, o David Neres do São Rodrigo. Paulo foi O pro Ajax. próprio Rodrigo dos Santos, que completou 50 jogos, Sim. mas vai embora já em O julho. Paquetá também, o Paquetá estourou esse ano. Aí, pra dar uma instigada em vocês, já que falou de seleção brasileira, se vocês tentarem pegar dos últimos 10 anos pra cá, dá pra montar uma seleção com os melhores? O que vocês acham? Eu acho que até dá. Dá, mas vai ficar parecido com o que tá agora, eu acho. Vai, não vai mudar muito. Se pegar os 10 anos, né? Se 10 você anos. pegar 16, 20 anos, aí... Mas nos últimos 10 também dá. Que aí Eu acho que o gol que é um era problema. Dunga, era É. Dunga, Mano e Tite. E um pouco do Parreira também. Não, Não, o Parreira Parreira já foi não. 2006. É. Mas o Parreira tava em 2014, né, junto com o Felipe. Uhum. Mas assim, o gol eu acho que é um problema. O gol é uma porque incógnita.
porque o Júlio César, que foi o que ficou mais tempo, não é unanimidade. Não. O Alisson tá começando a crescer agora na Europa, né? Inclusive, ele tem mais reconhecimento fora do Brasil do que no Brasil. Ele tá na lista do Sim, 30. tem vários também junto casos com o assim, Firmino. né? Tem o Alisson, o Firmino, tem alguns jogadores que, tipo, ninguém conhece aqui no Brasil. Mas lá fora são O próprio grandes. Douglas Costa, o Brasil perdeu, mas, tipo, ninguém sabia quem era Douglas Costa. Diego Costa. É o Diego Costa. Diego Costa. Isso. E o Diego Costa faz uma falta. O Eu Diego também confundo direto. isso O daí. Diego Costa, tipo, ele seria titular, eu acho, na última Copa, se ele jogasse. Porque ele Seria joga fácil. muito. Pra mim, o Fácil. último goleiro da seleção, os dois últimos goleiros da seleção, parou há 16 anos ali. Pra mim foi Dida e Marcos. Sim. Acho que de lá pra cá, não lembro de eu nenhum também acho goleiro que É, porque, ó, extraordinário. lembrando, a gente teve o Doni, Júlio César. fraquíssimo o Doni, na minha opinião. Júlio César bom, Alisson. porém, ele teve o problema de estar no 7x1. É, Não, e Jefferson. outro problema é que Jefferson. em 2010, a eliminação caiu muito nas costas do Júlio César e, E do do Felipe Felipe Melo. Melo. É. Mas caiu na do Júlio também, Sim, porque mas- teve um gol controlando que E ele porque falhou. o Júlio, na época, era considerado o melhor goleiro do mundo, né? É, que ele tava É. na Inter de Milão, Aham. ele foi do time dos 11 melhores da Europa. Aham. Ganhou a Champions, tudo Mas tal. a lateral direita não tem discussão, né? O Daniel Alves. Daniel Alves. Lateral esquerdo, Marcelo também não tem discussão. Na zaga, eu acho que fica Thiago Silva. Thiago Silva e acho que o Miranda. Thiago Silva e Nos Miranda. últimos 10 anos. E que, se você for ver, é a zaga atual. Sim. Isso. É, tem o Marquinhos espontando agora também, né? É, Que, mas que eu acho aí- muito bom zagueiro. Mas eu por acho não que ser um zagueiro alto, é muito bom na o, bola o aérea. bom do Marquinhos é que ele é coringa, né? Ele Aham. pode jogar tanto lateral É. quanto de zagueiro. É, Aham. isso é Beleza. importante. Daí de volante acho que também não tem discussão o Casemiro, né? O Casemiro, Nos também. Casemiro- últimos 10 anos acho que o Casemiro é o melhor. Só que o Casemiro, ele tem um desempenho melhor em clube do que na seleção, eu acho. Eu acho que ele jogou bem os jogos na seleção, mas ele não chegou a jogar o que ele jogou no Real, por exemplo. Aham. Uhum. Ele não teve nenhum desempenho na seleção. Aham, Você mas fala, ele também não "Caramba". foi mal, ele foi bem. Não, sempre, ele foi bem. Sempre, foi E sempre o outro consistente. volante, quem seria o outro? Casemiro e quem? Você jogaria com dois volantes? Putz, eu Ah, acho- é que ele é o cabeça de área. Os Eu outros acho- já vai pra meio campista, É. eu acho, talvez. É, daí os outros eu acho que um seria, tipo, meio-campistas, os dois meio-campistas. Um seria o Coutinho, eu acho. E o- Eu acho que a gente não pode esquecer, se a gente pegar os últimos 10 anos, tem 2008, essa fase, Uhum. tem que citar o Kaká, que foi na época eu que ele eu foi acho pro que Real entra Madrid. o Kaká aí. Entra o Aham. Kaká. E o Ronaldinho eu não sei, cara. Não, o Ronaldinho, Ronaldinho, Eu eu acho que não. Acho na que seleção o também ápice nunca foi de- grande. Mas o ápice dele foi 2006. É. Então Gaúcho, já, você já tá falando é gaúcho. isso. É. Então já não encaixa também. Aham. Não, o Ronaldinho Então o acho que... Kaká, O Kaká, E- porque teve 2010, né? Que o Kaká ainda tava... sim. E E o Oscar, será que não? não, pelo Não, amor de mano, Deus. tá louco? Será? Não, Porque o mano. Oscar, ele teve uma continuidade ali em 2014. Mas não rendeu. Mas o dos cara que era pra estar do lado do Kaká era pra ser o Ganso. Sim. Se você fosse ver lá atrás, a gente olhava, era pra ser o Ganso, Aham. mas não rolou. Acho melhor a gente jogar com 2 volantes mesmo. Deixar só o Kaká. Mas vai de deixar lado. quem? Tá Tipo, vendo a Fernandinho, dificuldade? tá ligado? Eu Aham. joguei 10 anos pra ser bem... A dificuldade... Mas a maior dificuldade eu acho que é o gol e essa posição. Porque se a gente for jogar nos abertos, por exemplo, aí tem bastante opção É, também. É que o Brasil sempre produziu bastante ponta, né? É. É. Eu acho que é Mas uma característica do na nosso verdade, futebol. Tanto que o Lucas até- gosta muito disso. Então, quando vocês falaram da questão do prós e contras dos caras que vão jogar fora, que tem o pró, né, Aham. lógico e tal, pra gente do Brasil é contra. Porque o cara vai embora cedo, o time fica... O jogador não pega identidade nenhuma, né? Sim. Se a gente for fazer uma lista aqui de jogadores que têm identidade com os clubes, quem são? Rogério Ceni, Aham. entendeu? No Sei Corinthians tem, sei lá, o Marcos, Cássio. lá, o Cássio, sempre Que geralmente é goleiro, São goleiro. goleiros, Ralf. entendeu? E também. hoje em dia a identificação é tipo assim, o William jogou na base do Corinthians. Aí os corintianos Isso. gostam É. do William porque ele jogou na base Aí, do Corinthians. aí o que acontece? Se você pegasse os álbuns de figurinhas até a década de 80, 90, você tinha identidade. Aham. Então, só pro meio campo, só pra você ter uma ideia. Na década de 90, você tinha um 10 do Corinthians, que querendo ou não, a pessoa gostando ou não, era o Neto, Uhum. na década de 90. Aham. Tá? Isso no começo. No comecinho, dos anos é. Começo da década Tinha o de Raí, 90. né? Tinha o Tinha o Raí Raí. no São Paulo, aí você tinha no Palmeiras, tinha o César Sampaio. Não, no começo da década de 90, finalzinho da década de 80 ali, tinha o Edu, que era um 10 do Palmeiras. No Santos tinha o outro Edu, que era o Edu Marangon, que era um que veio da Portuguesa. Então, tipo assim, hoje em dia não tem mais. Não tem. Você não tem. O Santos mesmo é um time que tá penando aí desde que o chinelinho do Lucas Lima foi embora. É. Não tem um 10. Não tem aquele cara, não tem aquele meia. Se bem que o 10, conforme o tempo tá passando, é uma posição que tá diminuindo Tá, muito tudo no bem. cenário, É. no cenário mundial. Já sim, não tá Mas ganhando um porque o meia futebol que mudou muito. coloca aquela bola no facão pro cara passar, não tem aquele meia que põe o cara na cara do gol. Uhum. É, mas Hoje mesmo em dia, acho que são duas mudanças no futebol de antigamente e no atual que são predominantes. A primeira é o 10, que antes tinha esse cara, e atualmente é que os volantes têm que saber jogar.
Então, muitas vezes você... Até zagueiro e goleiro tem que saber Mudou a jogar, né? Mas concepção assim, de futebol, né? os volantes são muito Mudou parecidos muito. com o Paulinho, por exemplo. Que é um cara que tem saída de jogo. E na Europa, eles implantaram isso e a gente tá meio que sugando isso. Então, né? só que, por Sendo exemplo... que a gente já tinha isso antes também. Isso, já tinha. Porque, por exemplo, no começo da década de 90, aí apareceu o Lazzaroni e colocou o líbero. Que o nosso primeiro líbero foi o Mauro Galvão. Aí jogava com 3 zagueiros. Aí isso que depois o Muricy veio usar no São Paulo e funcionou super bem com o Alex Silva, o André Dias e o Miranda. Até no Brasil de 2002 na também, verdade que foi jogavam mudando três durante Foi os zagueiros. anos. mudando, Foi né? mudando. Mas era assim, tanto que o Pirula era o cara que saía mais pro jogo. Tanto que quando ele foi jogar no Hamburgo, ele foi pra jogar de volante numa boa, porque ele já tava acostumado a sair. Só que a gente já teve seleções que jogava Clodoaldo saindo com a bola. Você tinha um meio de campo lá de 70 lá. Não peguei, mas vi depois. Mas você tinha um meio de campo lá. Aí os caras falam, pô, não tem como jogar Pelé, Rivelino, Gerson e Tostão. Tudo era 10. Tem, cara, tem sim. Dá 10 pro negão, dá 10 pra ele. E o resto a gente joga pra cima. A camisa que pegar a gente joga. E joga aí improvisado. Aí Gerson ia pra meia direita, mas também flutuava. O Pelé mais lá na frente. Vinha o Rivelino também flutuando aqui, vinha buscar o jogo. Tanto você vê os gols, os caras eram tudo bola, sabe? Não era... Hoje em dia você não vê o cara dar um lançamento, você vê os caras dar um chutão. Antes os caras davam um lançamento e a bola já chegava pro Aquele cara. meia clássico, né? Embora Mais- desses nomes que você falou, o Pelé era o menos 10 de todos eles. Menos 10, ele era mais lá ataque. Ele usava a camisa 10 por ser o melhor. Isso é melhor. Mas Que ele ainda- nunca teve a ainda era característica de meia, né? Isso. Ele foi... se você for comparar com alguém atualmente o estilo de jogo, é o Cristiano Ronaldo, né? Sim. Sim, que é o Estilo jogador de muito jogo físico, matador, assim, físico, abstrai, bate com porque as duas pernas, Você bate pegar cabeça. a seleção de 82 lá, pô, você tinha na esquerda, você tinha o Éder, você tinha um centroavante que era o Serginho, aí você tinha Zico, que nem, por exemplo, vocês ficaram aqui penando, pô, não sei o que e tal. Se fosse puxar a década de 80, você tinha mais ou menos uns 3, 10 aí pra você colocar. Você colocava Porque Zico, você colocava... 10 tinha bastante. né? você colocava o próprio Roberto Dinamite, que era o mesmo esquema do Pelé, que era lá na frente. Segundo atacante. No segundo atacante, ou às vezes jogava até mesmo de centroavante mesmo. É que com o passar do tempo as coisas foram mudando. E aí, tipo, essa questão dos volantes, os caras... não é que hoje os caras aprenderam a sair jogando. Eles... Primeiro veio aquele sistema que eu tava falando do Lazzaroni, que era aquela retranca, que jogava no 3-5-2, entendeu? E aí depois os outros caras, Luxemburgo, Muricy... o Filipão, tal, esses caras foram mexendo de uma forma e adaptando pro sistema de jogo brasileiro, que, querendo ou não, é totalmente diferente do europeu. Inclusive, eu acho que uma das coisas que prejudicou o nosso futebol foi querer copiar demais os caras. Né? Exatamente. Sendo que a gente, querendo ou não, deu aquela popularizada no futebol. A gente Tanto devia que, manter um... por exemplo, todo mundo paga muito pau pro Pepe Guardiola. Porque Pepe Guardiola, uma das inspirações dele é o Tele Santana, tá ligado? O Pepe Guardiola, quando ele jogava ainda, o técnico dele foi lá na Arábia Johan Saudita. Não, ele teve o Pepe Macia, Ah. que foi o canhão da Vila no Santos. E ele falou que ele aprendeu muito com o Pepe. Sim, o Pepe foi técnico dele. Foi né? técnico e o Guardiola, desde aquele tempo, falava, não jogo com a cabeça. E tem vários técnicos, tipo, que são estrangeiros, todo mundo pinta como, nossa, que técnico, e vem pro Brasil não dá certo também, né? Porque aqui a gente tem um estilo de jogo Tipo bem Osório. próprio. Mas aqui também já cai em outras questões, além do estilo de jogo, que é o calendário, a estrutura dos Sim. times, a base que os E a times falta dão de pro cara paciência que eles têm com o É. treinador também, né? da própria torcida. Muito. Mas aí eu faço uma Tá pergunta fácil. pra vocês. Vocês consideram que o futebol brasileiro se tornou desinteressante pro jogador atual? Sim. Sim, Sim. com certeza. Por quê? Depende. Porque lá na Europa que tá a grana. O pessoal quer grana. O cara Aqui no quer Brasil. dinheiro. Os caras querem dinheiro, os caras estão certos. Os caras têm 10 anos de carreira, onde eles vão fazer dinheiro? No São Paulo? São Paulo. Isso Ó, é verdade. aquele programa Bola da Vez? Bola Bola da Vez, da né? Vez, Da né? ESPN lá. Aham. Que esses dias... Como que é o nome do canalha lá? O Santista. João Canário. João, né? Aham. Ele entrevistou o Christian, Uhum. do Corinthians, né? Ex-Corinthians e tal. E, tipo assim, eu nunca fui fã do Christian dentro de campo como pessoa, né? Sempre foi um mal. Porque ele sempre foi mala, fez gesto pra torcida do São Paulo, os caramba Uhum. e tal. Mas, dentro do esquema tático do Corinthians, ele funcionava super bem, ele e o Ralf. E aí, pegando um gancho nisso que vocês estão falando, ele falou que quando ele foi lá pro Fenerbahçe, né, da Turquia, ele foi pego de surpresa. Por quê? Acabou o jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão, ele tava sentado, entrou um cara do Fenerbahçe, bateu no ombro dele e falou, a partir de hoje você é jogador do Fenerbahçe. Ele olhou e falou, cara, nem te conheço. Do nada. Do nada. Então, por exemplo, esse tipo de coisa, o jogador de futebol, ele acaba virando refém também dos Sim. caras. Mas isso aconteceu do no começo marketing, dos anos empresários. 90, né? Quando os jogadores deixaram de pertencer aos clubes e começaram a ter o passe
na mão do empresário ou do próprio jogador. Mas não dizendo que isso seja errado, Não, isso é certo, não é nem senão questão eles acabam de- se tornando refém do clube. Mas aí é querendo que ou tá. não, Mas- isso deu uma prejudicada no nosso futebol. Sim. Sim, Porque aí os caras se coloca agora no vão lugar embora do muito clube. cedo. Eu penso assim, acho que tem que colocar os dois lados. Se coloca no lugar do clube. O clube vai, pega o menino, o Daniel. O Daniel tá jogador, o moleque tem 11 anos, ele joga no campinho de terra ali, ele é muito bom. Não, traz ele pra gente. Aí vai dar um investimento, vai lá, tal. Tem clubes, né, que dá uma bolsa, auxílio. Não é a maioria no Brasil, porque a maioria não consegue nem dar uma chuteira em um campo de terra batido. Aí dá um auxílio pro moleque e tal, aí molda o moleque e tal, dá toda uma estrutura, e aí pensa que não, chega um empresário e abocanha, e leva. O problema é que hoje a molecada com 10, 11, 12 anos já tem empresário, já Até chega antes, no né? clube com empresário. Com até 14, antes. 15 anos tem moleque que recebe mais do que muito jogador profissional. Porque, Sim. tem moleque que tá na base, sei lá, eu posso falar do Santos, Ó, né? o Tem Jean moleque que tá Cheira na aí. base do Liga Santos, 30 pau, 40 que ganha pau. mais do que um jogador de um clube De Série C, por exemplo. Série C, de Série No caso, o B. São Paulo fez um negócio interessante, que eles colocaram um limite até bem baixo. Tanto que o Lisieiro, antes dele renovar o contrato, que agora o Lisieiro tá no profissional, ele ganhava, tipo, tudo bem que é alto. Alto mas pra um jogador de futebol, ele ganhava, acho que 10 mil por mês. 10 mil reais. Que ele se estabelecendo, tipo, um teto pra jogadores da base, assim, sabe? Faz sentido. Aham. É uma boa que não supervaloriza o jogador também. não E deixa também subir dinheiro ajuda na cabeça do jogador. Eu acho que quando você é muito novo, assim, você fica Você meio recebe deslumbrado. muito dinheiro, mas eu acho interessante, seria interessante a CBF ou as entidades internacionais criarem uma regra para proteger os clubes desse tipo de situação. Sim. Por exemplo, o Rodrigo sair do Santos com 17 anos, dá pra ver que o moleque é muito bom, mas ele tá cru ainda. Aham. Então ele vai chegar no Real, provavelmente ele vai bater num Celta de Vigo, vai jogar no Mallorca, sendo que ele poderia amadurecer aqui. Então Sim. tinha que ter, eu acho que uma regra que o cara só pode sair depois de 20 anos de idade. Eu acho Eu que um dos únicos particularmente- casos que eu vi que, tipo, foi trabalhado muito bem, por mais que tenha várias críticas, sabe? Tipo o Neymar e o pai do Neymar. Mas ele foi no Barcelona Teve pra um mim na plano de melhor carreira. hora o possível. Neymar 21 teve um anos. plano. Porque, Teve um tipo, plano. ele chegou, jogou no Santos, se tornou o cara do Santos. Porque o Rodrigo não é o cara do Santos, tá ligado? Não, Então não, o Rodrigo é não, o cara não, que ele é pega um e fala. moleque Ele bom de poderia bola. ser. Ele é o Neymar em 2009. Sim, sim. Exatamente. Mas, tipo, se ele ficasse um pouquinho, ele podia ter uma carreira que nem a do Neymar teve. Tipo, chegou no Barcelona, tanto que o Neymar, tipo, teve bem menos problema de adaptação no Barcelona do que, sei lá, provavelmente o Vinícius Júnior vai ter no Real Madrid. Porque ele tava bem mais pronto. E o Neymar chegou no Barcelona com o status de sendo o principal jogador do Brasil que atuava aqui no Brasil e Sim. com 20 anos de idade. É que nem O Vinícius Júnior não foi com esse status, foi com o status de promessa. Eu penso de que, por exemplo, o jogador assim que tá bombando, acho que se for jogador que subiu da base, eu acho que poderia ter uma norma onde o jogador tem que passar no mínimo uma temporada e meia jogando pelo clube. No mínimo. Porque eu acho que aí ia conseguir jogar por mais tempo, ia conseguir criar uma maior com a torcida Identidade. e Identidade. também ia valer mais. E o problema depois. também é que, tipo, E a maioria dos amadurecimento. clubes brasileiros, ela, tipo, faz um bagulho que eu acho muito errado, que eles dependem da venda do jogador pra fechar o ano, tipo, não no negativo. Financeiramente. Não, é. Sim, tipo o São Paulo, mano. O São Paulo, David Neres, ele queria jogar pelo São Paulo, tava animado, porque o Rogério, tipo, ia ser treinador, assim, conhecia a base, foi conhecer a base. Mas foi vendido, por quê? Porque o Ajax veio e jogou, tipo... Jogou um 30 milhões, caminhão eu de acho. Jogou um dinheiro. caminhão Então. de dinheiro, tipo, 50 milhões de reais, alguma coisa assim. Aí, Acho a que foi gente 30 voltando milhões naquilo de- que o Daniel falou do interesse, se a gente acha que tem interesse ou não. Quando começa o Campeonato Brasileiro, a gente sempre vê assim, principalmente a mídia, né? A imprensa coloca assim, pelo menos uns 8 a 10 times favoritos, Aham. né? Porque é sempre uma mentira, se você for. Então, mas analisar aí vai friamente. naquele peso da camisa, né? Então, por exemplo, lá fora, se você for fazer isso na Espanha, vai dar Barcelona e Real Madrid. Sim. Correndo ali por fora um Valência, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, por ali, Na né? Inglaterra que é um pouquinho mais, mas ainda assim. Mas esse é um dos Agora fatores... aqui no Brasil, pô, ó, Esse é um dos fatores que Brasil é deixa o nosso muito campeonato interessante. A gente Fica tem uma interessante. vitrine, particularmente eu acho que o Campeonato Brasileiro é a maior vitrine, porque o número de camisa de peso que a gente tem aqui é muito maior do que na Europa. Por exemplo, vamos supor, se a gente for pra pegar a Premier League. A Premier League a gente tem 6 times de que, tipo, por exemplo, qualquer pessoa conhece. Mas tem muito time que, tipo, por exemplo, a gente não conhece porque a gente não pegou a época, mas, por exemplo, o Natan, que é mais velho, conhece, porque já foi muito bom uma época e agora caiu. Exatamente. Tipo o Leeds United, tá ligado? sim, sim. Tipo Nottingham Sim. Forest. É, Mas eu Nottingham acho que, Forest, tipo, esse time que, tipo, Se chegou a pegar ganhar na Champions, Itália, tá tipo ligado? Napoli, É, entendeu? é que o Napoli deu uma voltada agora, mas na Itália também... Mas ainda assim eles nunca chegaram a ter tantos igual aqui, Thiago. É. Porque Não aqui, tem, aqui se a é. gente soubesse valorizar melhor o nosso produto, cara, a gente ia ter toda a rodada pelo menos 2 ou 3 jogos grandes. Grandes, Que é, era pra jogos ser jogo. importantes Sim. mesmo. Se fosse um produto internacional, os caras iam vender e ia ganhar muito dinheiro em cima do jogo. sim. Eu acho que hoje a maioria dos jogos se tornam importante por ser perigoso. Então, tipo assim, esse jogo é importante porque os caras estão na série B Aham. e o outro
tá ali brigando pra chegar no G6, né? Que agora é G6. Mas quando tem um jogo meio de tabela, fica aquele jogo bom pra você assistir depois, dar uma macarronada de domingo, deitado no sofá e dormir. Mas eu acho que, tipo, o que mais, tipo, é decepcionante no futebol brasileiro é que você assiste o jogador, você não tem, tipo, aquele jogador que fala, nossa, esse cara joga muito. Boa, Thiago, boa. Porque, por exemplo, no São Paulo, quem que é o cara do São Paulo? É o Nenê e o Diego Souza. Tudo mas bem, não é eles aquele que cara já estão parando. brilha. Mas Não, é e é o aquele cara Nenê, que o tá Diego fora de Souza carreira. tem mais... E são caras mais que já nome. estão parando, Sim, né? tipo, o Nenê tem 37 anos. Sim. Daí o É uma exceção, né? É fora da curva. O artilheiro do Campeonato Brasileiro é um cara que foi renegado, não jogou nem no Benfica, nem na Inter, tá ligado? Então, não tem aquele lance de, tipo, de você pensar, nossa, eu preciso comprar a camisa daquele jogador porque ele tá Sim. jogando muito. Sim. Não, e o artilheiro... Agora, antigamente... O artilheiro era acaba craque. o campeonato com uma média menor do que 0,5 gol por jogo. Sim. Ou seja, a cada 2 jogos o cara não faz um gol. Ele precisa de 3 partidas pra fazer um gol. Sim. E ainda assim é artilheiro do campeonato. Aham. O que acontece também, porque os gols estão mais distribuídos atualmente. Hoje em dia eu acho que os gols são mais distribuídos, mas também por um pouco de falta de qualidade Mas técnica do por que a gente jogadores. assiste o futebol europeu? Pra mim é real, porque, tipo, imagina. É porque a gente divertido. quer ver os melhores jogadores. Porque, por exemplo, se nos anos 90 tivesse o jogo do Romário que quando a gente voltou pro Flamengo depois da Copa, eu ia assistir o jogo do Flamengo, porque ia ter o Romário, mano, mesmo não isso é torcendo pro verdade. Flamengo. Não falta... eu acho que é muito lance da Mas, por identidade. exemplo, não tem um símbolo, a estrela que você olha e pensa. Você assiste é hoje ele. em dia, tipo, Flamengo e Goiás? Eu não assisto, eu não não. perco meu tempo. Mas Não tem nos como. anos 90 eu assistiria por causa do Romário, tá ligado? Se você pegar até o final, o Daniel, não sei se vai lembrar, acho que não, mas na história ele lembra. Um jogo marcante foi Palmeiras e Vasco no... 3-0 e depois nós tomamos de 4-3. Entendeu? E depois virou. Porra, cara, era um tipo... Então, por exemplo, hoje em dia, igual a gente falou do Corinthians e Cruzeiro, né? Vocês falaram no outro programa, do Corinthians e Cruzeiro. 1-0 pro Cruzeiro. Tem muito cruzeirense que fala, nossa, nós já estamos com uma vantagem. Meu, antigamente isso não era vantagem nenhuma. Não era nada. Não era nada. Hoje, o Corinthians tem um time inferior, mas pode muito bem ganhar de 1-0 e levar pros pênaltis, fazer que nem fez com o Flamengo. Com 2 empates, levou pros pênaltis e ganhou. Mas o que acontece muito, que o Thiago tocou num ponto importante, eu acho que é assim. Vocês não acham que hoje em dia o cara fez 2, 3 golzinhos, deu E 2, já tá 3 bom. toques de letra, o cara já é craque. O que o Thiago falou, eu achei interessante também, só pra complementar antes da gente chegar nesse tópico, o cara que você para pra assistir jogar. O último cara que jogou no Brasil, que todo mundo parava pra ver jogar, era o Neymar. Com certeza. E às vezes eu penso nisso de que falta ímpeto. Porque, por exemplo, se você for pegar a escalação de 98 e 2002 da seleção brasileira, tem muita gente que caberia ali. Sim. Mas aí são muita gente que, tipo, que fez o nome no Brasil e tá certo, foi pra Europa, mas porque os caras tinham ímpeto de que eles precisavam se mostrar pra ser um bom jogador. Aí agora você para e pensa, você tem os 11 da seleção brasileira titular, certo? Agora, com o que aconteceu na Copa do Mundo, o Tite tá revezando mais. Mas eu acho que falta mais vontade do jogador brasileiro em ele querer se mostrar que ele é bom. Sim. Porque, por exemplo, o Ganso tinha espaço, tinha vaga, se ele quisesse jogar, se ele se mantesse em alto nível, ele ia em 2014 e ia em 2018. Mas não teve o ímpeto. Mas O eu acho que próprio o Pato problema... também, o Pato... Eu acho que o Pato é um exemplo melhor, porque o Ganso teve o problema de lesão. Não, que mas o ferrou Pato a carreira também dele. teve, o Pato... Mas o Pato demorou mais pra ter esse problema. O Pato foi pro Milan. O Ganso não teve essa chance. Tipo, ele saiu do Santos, foi pro São Paulo. Ele ficou no produto interno. Sim. E eu acho que o Pato, cara, quando ele saiu, era um nome que os caras falavam, meu, esse moleque vai jogar muita bola. Só que saiu muito cedo também, saiu com 17 anos. A mesma coisa foi o Robinho. E aí também... A mesma coisa foi o Robinho. Foi a mesma E às coisa. vezes, tipo, o problema da Europa é que às vezes o jogador no Brasil, ele é meio, tipo... Porque aqui no Brasil não é tão físico quanto na Europa. Daí o jogador, tipo, Pato, às vezes, tipo, tem problema porque... Ele aqui é o franguinho, assim. Daí chega lá, tem que pegar e ficar mais forte. Não, eu acho Daí que acaba o músculo não Quem aguentando. acabou com a carreira do Pato foi o Berlusconi, que ele foi pegar a filha do Berlusconi e se lascou. Então, nesse frigir, vocês conseguiriam, tipo, meio que eleger, sei lá, um de cada seu time, uma seleção. Agora vamos abrir mais, vai, esquece. Não Todos precisa os ser 10, tempos? todos os tempos aí. O que vocês podem... Ah, eu acho que de goleiro da minha é É Rogério, o né? Sidão, com certeza. Não. Daí de zagueiro, acho que eu colocaria três zagueiros no São Paulo. Acho que um seria o Lugano, porque toda a história, assim. O Miranda, acho que eu vi, eu tô falando que eu vi, tá ligado? E... deixa eu pensar. Lugano, Miranda e talvez o Breno, na época que, tipo, ele fosse... Tipo, que eu vi jogar, tá ligado? É que eu não tenho, porque eu nasci em 96, quando eu comecei a acompanhar futebol.
Que eu vi, eu acho que foi o Breno. Que o Breno, quando ele... Antes dele botar fogo na própria casa, Ele jogava muito. Ele botava fogo em campo. Ele era muito... Mano, ele foi comprado pelo Bayern, tá ligado? É que agora a gente, tipo, virou piada, assim. Daí de lateral direito, acho que eu colocaria o Cicinho, que é outro que se perdeu na Europa, né? Que foi pro Real. Que era pra ser o substituto do Cafu. E todo um monte de gente pintava ele, porque ele realmente era muito bom, assim. E ele mesmo admite que ele não deu certo por causa de problemas dele mesmo. E pessoais. na lateral esquerda, o Júnior. Juninho jogava. O Júnior que jogou no Palmeiras. O Júnior que jogou no Palmeiras, lateral esquerda. Pouco pescoço? Baiano, correria. Lacey Brandão. Daí Correria pra dupla caralho. de volante, acho que Mineiro e Josué, por causa do Mundial. É que o Mundial é um negócio que tem muita... É que acho que foi no Mundial que eu comecei, tipo, naquele ano, na Libertadores, que eu comecei a acompanhar futebol mesmo, assim. E no ataque, deixa eu pensar, de São Paulo... Tem o meio aí, né? Daí tem, tipo, os dois volantes, daí o meio Kaká, mas pela história, assim, eu nem vi tanto o Kaká jogar antes dele voltar aqui pro Brasil. E acho que, sei lá, na ponta direita eu colocaria o Lucas. É porque também pra mim, tipo... Não tem muito o que fazer, não né? tem muito o que fazer. Daí no ataque, Luiz Fabiano. Na ponta esquerda, deixa eu pensar. Meia esquerda, ponta esquerda. Centurion. Pô, tô tentando Cueva. pensar. Cueva. Coloca o Everton aí, ó. Everton Não, o Everton, por mais que ele seja bom, eu acho que ele é muito bom, mas ele não... Eu acho o Everton médio. Mano, eu colocaria, sei lá, o Hernanes, tá ligado? Mesmo estando fora de posição. Não, aí puxa pro meio. Puxa pro meio, então foda. Dá um jeito. Agora, do Palmeiras, também eu vou falar do que eu vi jogar. No gol não tem nem o que falar, que é o Bruno. Brincadeira. É o Marcos. De lateral direita. Lateral direita é um bagulho que o Palmeiras sofre, mas eu acho que eu vou de Jean. O Jean, lateral do título brasileiro. Na zaga, eu vou de... Mina. Não, vou de Mina e Clebão. Na lateral esquerda... Nossa, se eu tô ferrado, imagina você, porque você pegou o Palmeiras numa draga. Só agora que você acabou disso. Ele vai falar o Palmeiras de Ele vai falar 2015 que o pra cá, tá ligado? Então, eu tava realmente pensando, mas acho que na lateral esquerda eu vou jogar o Vitor Luiz, porque pelo que o moleque fez em 2014, jogando com o Manto, representou, merece a moral. Volante, vou de Arouca. Arouca, quando chegou no Palmeiras, tava jogando muito bem. Mas mais que, sei lá, tipo Moisés. É que ele ainda tava com o DNA do Santos aí. Ah, sim. Na época eu tava jogando. Acho que eu vou de Arouca. Se for considerar pelo tudo que tá fazendo Moisés. No meio, Valdívia, Marcos Assunção. Mano, você tá muito triste. Eu pensava que eu tava triste, mas eu tinha Kaká e Hernandes, tá ligado? Seu é o Valdívia, o meio campo, mano. E já no ataque... Gabriel Jesus. Borja. Mais um. Daverson. Não, Gabriel Jesus Dudu. e William. William com bigode? William Bigode joga muito. E aí, Renan? Aqui vai ser um embate interessante, né? Porque meu pai viu muito mais jogadores do Santos do que eu. Então, você quer começar primeiro? Não, pode ir. Você fala uma do Santos, eu falo uma e tá tudo certo. No gol, assim, apesar dos pesares, eu acho que é o Fábio Costa. Apesar que era o Vanderlei. Mas o Fábio Costa sair na voadora era muito legal. E o Fábio Costa eu acho que é o terceiro goleiro com mais partidas pelo Santos. E ele sair na voadora era muito legal. Era divertido. Era muito legal. Seu goleiro? Meu goleiro... A gente vai seguir o critério de... Tá, você fala que a o gente goleiro, viu, fala né? outro. Senão ia vir Gilmar, Lima, Carvalho. Gilmar... Pelé, tá ligado? Dalmo. E o que eu vi jogar é que eu peguei uma draga do Santos. Eu falo pra ele que eu sou santista. E ele pegou a fase boa. E aí o que eu vi jogar no Santos foi o Sérgio Guedes, que jogou no começo da década de 90, depois vocês buscam lá. Cara, eu pensava que um de vocês ia falar eu pensava que você ia falar Vanderlei, na real. Não, tem. Mas Porque que assim, o Fábio Costa marcou, porque ele fechou o gol contra o Corinthians na final. Ele fez muita merda? Fez. Mas... ele era loucão, ele tinha a vaga dele especial lá no estacionamento do Santos, que o Marcelo Teixeira dava pra ele, tinha regalia e tal, que acabou com a regalia dele foi Neymar, Ganso e companhia. Mas ele catou demais, mas pra mim o Sérgio, porque o Sérgio é do tempo que ele era o craque do Santos. Tempo das vacas magras. Das vacas magras, era o Sérgio Guedes. Acho que a lateral direita, pra mim, é a posição mais difícil. Zeca. Pra mim é... Não, o Zeca é lateral esquerdo, né? Mas no Inter ele tá de lateral direito, mas eu acho muito difícil. Eu vou improvisar. Vitor Ferraz. Não, pra mim o Wesley jogando de lateral direito em 2010. Wesley? Em 2010. Em 2010 ele jogou muito de lateral. Em 2010 ele jogou muito. Não sei como. Mano, eu não sei como. Não dá pra imaginar isso hoje em dia. Eu não consigo olhar o Wesley. Então, A gente assistiu um jogo dele, uma vez, acho que foi 2008,
que foi logo quando ele subiu e ele era atacante. E ele não rendeu. Não rendia nada. E aí ele foi emprestado pro Atlético Paranaense. E lá ele virou, tipo, volante e lateral. E aí ele começou a jogar bem. Só que depois que saiu do Santos... Não, vou aliviar pra você. Não vou buscar muito lá atrás. Vou pegar o Paulo César. Tinha o Paulo César, Mauro, lembra? 2002. Que foi o Maurinho em 2002, mas teve depois do Maurinho, teve o Paulo César que jogou no Fluminense, o Carequinha lá. Cruzava bem também. Pra mim não marcou muito, assim. Paulo César. Na zaga, eu acho que o Alex, 2002. Alex, concordo. Alex. E... deixa eu pensar... mano... eu acho que pela sequência de títulos, embora fossem apenas estaduais, eu vou colocar o Durval. Alex e Durval. Boa, concordamos Durval. Aí. Tipo, o Alex era um molecão, mas bem seguro. E o Durval, por mais que tem gente que achava ele grosso, até nos últimos jogos aí do esporte ele falhou e tal. Mas era um cara que... grupo mesmo, fechado com o grupo. Na lateral esquerda eu acho que é um problema. Porque um nome óbvio pra se dizer seria o Léo. Mas eu acho que o lateral esquerdo favorito que eu vi jogar no Santos foi o Kleber, que jogou no Corinthians também. E eu acho que ele jogou muita bola. Em 2006, 2007 ele jogou muita bola no Santos. Eu fico com o Léo porque o Léo é santista mesmo. O Léo tem mais história. O Kleber joga muito, mas o Kleber ainda tem um pé no Parque São Jorge. Mas então o Kleber tratava a bola melhor, eu acho. Sim, mas o Léo era mais raça. Como eu gosto mais de raça... eu vou no Kleber. Vamos no Léo. No meio, aí nada. Volante. Eu acho que o Renatinho. Renato, unanimidade. Pra mim, Renato e Zé Roberto. Colocaria o Zé Roberto ali de... Você vai colocar de volante? De volante. Por causa de 2007. Colocaria o Renatinho, o Zé Roberto. Volante é bem difícil, porque eu acho que eu coloco o Renato e o Arouca. Porque o Arouca em 2010 jogou muito. O Diego Pituca. O Pituca joga muito, mano. Menino Pituca. Não, mas volante é uma posição boa, porque até o Adriano Pagode em 2010 jogou muito. O Alisson atualmente é muito bom, mas é Arouca Faltam 4, né? E Renato. Faltam 2 meias e 2 atacantes, ou um meia Rodrigo e 3 Tabata, atacantes. Entrei? Não. Léo Lima? Aí pra dar uma qualidade aí nesse meio, o Giovani. Eu não vi o Giovani jogar, eu sou obrigado a colocar o Ganso. Não, Giovani. Lucas Lima? Não, eu coloco o Giovani aqui na direita, o Ganso na esquerda e na frente Neymar. Não, você vai excluir alguém aí que não vai poder, hein? Não vou poder? Nesse ataque tem que ter 3. Se tiver só 2 vai dar ruim. Não, vai ter 2 só. Vai ter lá Neymar e Robinho. Sem centroavante. Sem centroavante. Não precisa de centroavante nesse time. Eu coloco... Não, o Diego não. O Diego tem uma história no Santos legal, bonita, tá? Até a base. Veio, jogou o Campeonato Brasileiro de 2002. Mas foi embora antes do Robinho. Foi embora muito rápido. Ele foi em 2003, né? Depois da Libertadores. Ele foi embora muito rápido. O Robinho tem bem mais identidade. O Robinho foi 2, 3 vezes no Santos, né? Então, umas 8 vezes. Uma dúvida só do Diego. Quando ele jogava no Santos, ele era também tipo esse cara que chegava no momento dele decidir, ele amarelava? Ele era muito novo, na real. Então, ele era novo, porque o Diego ele é mais novo que o Robinho um ano. E na base do Santos, o Robinho era o 10 e o Diego era o 7. E quando subiram, aí inverteram. Ó, dá 7 pro Neguinho ali, senão vai pesar muito. E dá 10 pro Branquinho. Isso que eu tô falando, gente, é palavras do Leão. Né? Leão. Vamos trocar essas camisas aí, senão essa 10 pra esse Neguitinho vai pesar muito. E aí deram a 7 pra ele e a 10 pro Diego. Só que assim, o Diego foi importante pro Santos no Campeonato Brasileiro. Ele jogou muita bola, molecão de tudo. Porém, nisso que você tá falando, me remete o segundo jogo da final contra o Corinthians. Que na hora que a gente precisava mesmo dele, ele deu não foi que ele apagou, ele sentiu. Então ele começou jogando, quando começou o jogo, ele já foi substituído e entrou o Robert, que é porque eu vejo ele no Flamengo, ele não toda vez que ele precisa decidir, não, ele sobe, assim. Também. O Robinho é mais decisivo do que os 4 da frente, assim, pra quem tem minha idade e é santista, acho que é unanimidade, é Ganso, Robinho, Neymar e Zé Love. Você ia falar Gabigol. Não, falando sério. André Balada. Não, eu pensei também, mas o centroavante é o Oliveira. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, quando ele passou pro São Paulo, eu gostei muito dele. E o Ricardo Oliveira foi surpreendente, assim, que quando ele chegou, todo mundo lembrava dele, mas ninguém esperava que ele fosse fazer o ano que ele fez em 2015. Foi muito bom. E ele é um jogador que joga bem ainda. No Atlético Mineiro ele tá bem. Tá bem pra caramba. E treinadores? Os 4. Muricy, não tem o que fazer. Muricy. Felipão. É que o Palmeiras também é tipo nos últimos que o Daniel viu. Muricy, Felipão. Só de não ser rebaixado já é um problema, já é tipo... Acho que vamos concordar no Leão, né? Leão,
É que, É, Thiago, Léo. eu tive muita coragem pra, tipo, sair de um Corinthians que ganhava tudo nos anos 90 pra virar palmeirense. É verdade. Por sinal, o Daniel palmeirense. Daniel, Nosso Daniel era segredo aí. corintiano. Daniel era Corintiano, corintiano, aliás. Daniel? Fui corintiano. Até quantos anos? Até os 3 anos de idade. Tem quantos anos? 3, 4 anos de idade. Ou seja, colocavam a camisa do Colocava Corinthians a camisa nele e do falavam Corinthians, que ele era falava corintiano. corintiano. Que nem meu priminho. Meu priminho, ele tem uma roupa inteira do Palmeiras. Depois que time ele torce, ele fala Brasil. Putz. Ok. Então, eu quando tinha, 5, 6 anos e tal, tentaram fazer que eu fosse São Paulino também. Me deram camisa do São Paulo, taquei fogo nela, desculpa, Thiago. Taquei fogo na camisa do São Paulo. Meu padrinho era São Paulino, um tio meu, mais de consideração, casado com a minha tia, era São Paulino. E minha avó santista, os meus outros tios santistas e os outros corintianos. Eu acho que eu virei mais santista ainda por 2 questões. Primeiro, minha avó, né? Os meus tios, que eram os que eu tinha mais apego. Não que eu não tivesse com os outros que era corintiano. Mas eu chegava na casa da minha avó, via 2 bandeirinhas aqui, a do Santos e a do Corinthians. E o corintiano que eu conheço sempre foi provocador, chato, mala pra caramba. Hoje em dia os corintianos também É quase o Nutella. Lucas. Não, o Lucas é de Lucas boa. é meio Nutella. Mano, os caras hoje em dia estão meio Nutella, assim. Tipo, você encontra os caras um pouco mais feroz em grupo, fechado no WhatsApp. Mas no bate-papo você vê que os caras é mais de boa. E um cara que é supra-sumo pra eu ter virado santista mesmo é o Serginho Chulapa. Porque eu adorava ver o jeito dele jogar. Mesmo quando ele tava no São Paulo, eu adorava as tretas dele com o Leão. Ele pisava no Show à Leão. parte. E aí, tipo, quando ele... E eu era molequinho. Quando ele bateu no Santos, aí eu falei, puta, eu torço pra esse time aí, não sei o que. E foi mais ou Mas menos isso é um negócio preocupante, né? Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu lembro de eu ver o São Paulo no... Tipo, o São Paulo ganhando o Mundial do Liverpool. Isso me deixou, mas São Paulino não sei que eu nunca vou mudar de time. Hoje em dia o pessoal vai pegar e vai ver isso, sei lá, no jogo da Champions, tá ligado? Real e Manchester. Vai falar, oh, nossa, olha o gol que o Salah fez, tá ligado? Porque, tipo... E é por isso que tem um Liverpool. monte de gente que tá falando que tá torcendo pro time da Europa agora, Sim, tá o que eu acho um absurdo por completo, mas tudo bem. Pra gente fechar, então vamos fazer uma seleção rapidinha, um pai bola aqui, rapidão. Da seleção brasileira? É. Seleção Da brasileira. seleção brasileira. Rapidão, só pra fechar, o que vocês acham? Tá. Pode ser. Gol, Marcos. Dida. Rogério. Marcos. Marcos. Tá, Não, foi, gol foi Marcos. o Marcos. Pra mim 3 era a o 1 Dida, Marcos. mas Marcos. Lateral direito. Daniel Alves. Daniel Alves. Cafu. Não, Cafu, verdade. Cafu. Cafu mandou... O Daniel Alves nunca mandou Não. bem na seleção. Esquece. Jorginho. 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 Cafu ganhou. Tá. Lateral esquerda, Marcelo, pra mim. Apesar do Roberto Carlos. É, Marcelo. Marcelo. Roberto Carlos. Da Marcelo. zaga... Juan? Juan e Lúcio. Juan e Lúcio. Não, Lúcio não. Não, Juan e Roque Júnior. Juan. Juan Júnior Baiano. Acho que foi. Tá ligado que a gente fez um Juan vídeo da e- nossa seleção, vai estar E o- totalmente é, diferente agora. Juan e Roque Júnior. Acho que Juan e Roque Júnior. 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 Volante. Volante. Gilberto Silva. Gilberto Silva. Eu só tô lembrando do vídeo que a gente fez. Mas se precisar de 2 volantes, o Gilberto Silva e o Casemiro, tá ligado? 2 Ia passar? volantes ali? Não, eu colocaria um só e 2 meias. Não, Dois eu meio. coloco, vamos lá, Mazinho. Mazinho. Tá, meio campo, agora. Alex e Djalminha. Aí é Eu não vi. Ai, Não, ai, é dois sacanagem. caras que quase não jogaram na Aí é seleção. sacanagem. Kaká, porque eu ainda lembro... Mano, eu lembro da arrancada que ele deu contra o Messi, contra a Kaká e Argentina. Rivaldo. Não, e aquele golzinho de esquerda lá na Copa de 2006? Sim. Na É, acho gaveta. que Kaká e Rivaldo. Kaká e Rivaldo. Kaká e Rivaldo? É, sem os dois, né? sem o Ronaldo É, não, Bruxo? um volante e Kaká e Rivaldo. Aham. Sem o Certo? Bruxo, então. É, Sem o bruxo. Então a gente tem mais quantos lá na frente? 3. Mas ficou fácil. Não, Neymar. Centroavante é o Ronaldo. centroavante é o Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, apesar que eu queria muito colocar o Romário, mas é que eu nunca Mas vi aí jogar, a eu gente não vi pode jogar. colocar Romário, Ronaldo e Neymar. É, pode ser É, aberto. Romário, Ronaldo e Neymar. É, pode. De repente você pode até jogar com os dois. Tipo, vamos pensar do Ronaldo leve, né? O Ronaldo do 20 Barcelona. anos atrás. Mas o Neymar agora ele tá jogando mais de meia, você viu? No Ele PSG. vem buscar sim, mais o ele jogo. vem. Aham. Porque E tem técnico? Mbappé, tem Di Quem que ia Maria, comandar isso aí? Técnico? o Celso Roth. Pra mim, Muricy Ramalho, tá ligado? Gente, Felipão, mano. Desculpa, Muricy. 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 Muricy é um cara Muricy é muito sensacional. bom, mano. Não, mas o Muricy não treinou na seleção brasileira. Não Treinou, treinou, mas devia ter treinado. Mas devia. A gente montou esse time. Quem que a gente coloca Quem que é o cara pra Muricy. controlar tudo esse Zé? Cara, e Muricy em 2006, se fosse o Muricy em 2006, o Brasil já ganha. O Brasil tinha uma puta seleção. Aí sim, Aí- sim. aí eu Se acho minha que mãe eu já tivesse discordo. bigode, eu É, tinha daí. 2 pais. É outra coisa. Mas pra encerrar o programa aí, vamos só fazer umas recomendações pra Beleza. manter o padrão de sempre. Beleza. Bora. Então, Começa, TK. pode ser, não tinha pensado em nada, mas pode ser. Uhum. Eu vou recomendar outra coisa que tem no Netflix. É um filme chamado Oito Odiados. Eu reassisti esse filme. É um filme do Quentin Maravilhoso Tarantino. Ele é muito legal. Eu tinha assistido faz tempo, daí eu reassisti agora e, nossa, puta filme lindo, assim.
E eu tenho toda a estética do Tarantino, assim, sabe? Sim. Eu gosto muito dos filmes do Tarantino. Assisti Bastardos Inglórios também esses dias. E outro filme também que eu reassisti, né? É um cine reparação, assim. Se você nunca assistiu, é o Lobo de Wall Street. Muito bom. Lobo de Wall Street é muito bom. Scorsese também manda muito, assim. Bom, a minha recomendação, já que a gente falou sobre futebol no futebol passado, eu esqueci o nome, mas se vocês pesquisarem, vocês acham rapidinho no Google, que é um patch que é parecido com Bomba Patch, que você instala no seu Pro Evolution Soccer, acho que é 2009, e lá você tem uma infinidade de times antigos, ou seja, tem o Palmeiras de 93 completo, tem o São Paulo de 92 e 93 completo, com uniforme, estádios antigos, transmissão antiga, os logos. E aí pra quem tem PSP e ainda tem PlayStation 2 ou tem emulador no computador, vocês baixam o jogo original e vocês baixam a extensão, comprimem tudo junto e aí joga pra dar uma remember. A minha recomendação é um filme que eu acho que eu já citei aqui, mas eu vou falar novamente porque esse filme é muito bom mesmo, que é A Procura de Eric, que um dos atores principais é o Eric Cantona, que jogou no Manchester United nos anos 90. E mostra um pouco a história ali dos hooligans, dos torcedores do Manchester fanáticos. E o personagem principal era muito fã do Cantona, então ele tem umas visões do Cantona, assim, é muito legal. E o Cantona foi um puta personagem, né? Ele dando voadora no torcedor, cara. Muito bom. Eu recomendo esse filme. Eu também tenho que recomendar? Lógico. Claro. Minha recomendação é que vocês estudem, seus vagabundos. Que estudem bastante, que continuem tocando o projeto Bola Roxa. E é isso. E sejamos felizes. Essa é a minha recomendação. Agradecido, Natan. Tribo de Já. Tribo de Já. Frases ou pensador. Não, mas gente, então Bola Roxa vai ficando por aqui. E a gente vai aí de agradecimentos. A gente tem a coordenadora adjunta de Rádio e TV, a Nádia Lebedev, ao coordenador dos estúdios aqui da Embi Morumbi do Campus Paulistão, Moacir Trombelli. E os agradecimentos técnicos hoje vão para Giovana Bataglin, a nossa estagiária amada. É isso, rapaziada. Falou! Tchau, até mais. Valeu. Bola Roxa.